Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Curtis, comigo, o professor Diego Curtis. Na aula de hoje nós vamos estar tratando do tema equações incompletas do segundo grau ou equações quadráticas incompletas. Na aula de hoje nós vamos aprender aí como resolver esse tipo de equações sem ter que utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, hoje nós não iremos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver as equações do segundo grau, como normalmente a gente faz. A gente vai resolver as equações agora de uma forma diferente. No entanto, pessoal, é importante vocês entenderem que essas equações só são possíveis para resolver dessa forma, que eu vou mostrar hoje, porque elas são equações incompletas aí do segundo grau. Mas antes de nós irmos para a nossa aula de hoje, faço o convite a todos vocês que ainda não são inscritos para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações. Vou deixar aí agora para vocês a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos com a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já estamos de volta na nossa aula de hoje. Vocês já estão visualizando aí na tela de vocês, né, o tema que nós iremos abordar, que é o tema de equações do segundo grau incompletas, tá? Na aula de hoje, então, eu vou definir para vocês o que é uma equação do segundo grau incompleta e nós vamos aprender a resolver as equações incompletas e faremos alguns exemplos aí resolvidos ao longo da nossa aula. Então, acompanhem comigo. Equações incompletas do segundo grau. Definição para vocês do que são equações incompletas do segundo grau. Seja uma equação completa, presta atenção, seja uma equação completa do segundo grau, não sei se vocês recordam, né? Equação completa é toda equação que tem esse formato, ó, ax² mais bx mais c igual a zero, onde existe a exceção aqui para o a, ou seja, o a tem que ser diferente de zero. Denominamos por equação incompleta, presta atenção, denominamos por equação incompleta do segundo grau toda equação da forma ax² mais bx, ou seja, onde o c for igual a zero, tá? Toda vez que a gente vê uma equação cujo c for igual a zero, ou seja, o termo independente ali da equação for igual a zero, a gente vai falar que essa equação do segundo grau vai ser incompleta. Ou quando o bx for igual a zero, ou na verdade, quando o b for igual a zero, aí o bx, que é aquele termo que está no meio, não vai existir dentro da equação. Então a gente vai falar que a equação também é incompleta do segundo grau. Ou ainda quando o b e o c for igual a zero, a equação vai ser também incompleta, tá? Vou mostrar um exemplo aqui de cada um desses tipos de equações, só que eu já peço a vocês, pessoal, para vocês guardarem aqui, tá? Que esse tipo de equação aqui, quando o c é igual a zero, nós vamos chamar de 1, quando o b é igual a zero, nós vamos chamar de 2, e quando o b e o c for igual a zero, nós vamos chamar de 3. Aí daqui a pouco eu vou estar explicando, eu vou estar referenciando aí como 1, 2 e 3, tá? A gente vai falar de tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Exemplos aqui de equações incompletas são esses que eu vou trazer para vocês aqui agora. Então, ó, exemplos, né? Se eu pensar nessa equação aqui, ó, 2x² mais 5x igual a zero. Essa equação é incompleta, porque ela não tem, né, na verdade, um dos termos. E o termo que está faltando nela, na verdade, é o termo c, né? Ela não tem o termo c, porque o termo c, aí, no caso, vale zero, né? Então, esta equação aqui é uma equação incompleta do tipo 1, né? Que é esse primeiro tipo aí que eu mostrei para vocês. Então, ela é a equação incompleta tipo 1. Né? Se a gente pensar agora nessa outra equação aqui, ó, menos 5x² mais 2. Né? Esta equação, neste caso aqui, ela é uma equação incompleta também, só que neste caso quem está faltando é o b, ou seja, o b é igual a zero. Né? Essa equação é a equação do tipo 2 aí que eu chamei para vocês, equação tipo 2.
E a gente também vai ter aqui um exemplo de uma equação tipo 3, conforme eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa equação aqui que eu vou fazer de verde para vocês, ela é a equação incompleta do segundo grau tipo 3. Por quê? Porque, olha só, ela não possui nem o B e nem o C. Ou seja, ela não tem nem os coeficientes B nem o coeficiente C, tornando então esta equação uma equação do tipo 3, né, que é uma equação incompleta aí do segundo grau. Então, pessoal, esses são exemplos de equações incompletas. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é como que a gente resolve esses tipos de equações. Então, vamos lá. Resoluções de equações do segundo grau incompletas. A equação que a gente vai resolver primeiramente vai ser a equação do tipo 1, que é aquela equação quando C é igual a zero, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro tipo de equação que nós vamos resolver aqui, tá? Como que a gente resolve, na verdade? Presta atenção aqui no método. Para resolver equações incompletas do tipo 1, né, que é quando C é igual a zero, empregamos a fatoração dos termos semelhantes da seguinte forma. Preste atenção no que nós vamos fazer. Dado uma equação, né, do segundo grau, primeiro passo que nós vamos empregar vai ser fatorar os termos semelhantes. No caso aqui desta equação em particular, o termo semelhante é o valor de x, né? Por que é o valor de x? Observa-se, pessoal, que se a gente aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, né, a equação volta a ser aquela equação anterior aqui, que é a equação que a gente tinha aqui no início. Olha só, x vezes ax volta a ser ax ao quadrado, né, porque o x vezes x vira x ao quadrado, e o b vezes x vira bx, tudo isso igual a zero. Observa que a equação retornou aquele estado original dela. O que é isso? Isso se chama fatoração, né? Quando a gente fatora os termos semelhantes, a gente chama de fatoração. E agora, no segundo passo, o que nós vamos fazer? No segundo passo, nós vamos separar, na verdade, o produto em dois casos. Quando a gente faz uma fatoração, o que a gente, na verdade, está escrevendo? A gente está escrevendo uma multiplicação, tá? Multiplicação. Multiplicação, a gente sabe que o resultado da multiplicação chama-se produto. Então, o que a gente faz neste caso, quando a gente está resolvendo uma equação do tipo 2? A gente separa esse produto, essa multiplicação, em dois casos aqui. O primeiro caso, que é quem está aí antes do sinal de multiplicação, nós vamos igualar ele a zero e depois nós vamos pegar o outro termo, né, que está aí dentro do parênteses e também igualaremos ele a zero, tá? O que significa isso, pessoal? Por que a gente está igualando a zero? Porque para que uma multiplicação seja ou tenha resultado igual a zero, ou um dos valores tem que ser igual a zero, ou os dois valores têm que ser igual a zero. Então, a gente testa os dois valores igualando a zero. Então, eu igualo o primeiro valor que está antes da multiplicação aqui, do sinal de multiplicação, igual a zero, e depois o outro valor também igual a zero. Tá? Quando eu faço isso, eu chego que x é igual a zero, ou seja, uma das raízes, né, raízes aí da equação vai ser zero, e a outra raiz vai ser o resultado desta equação de primeiro grau aqui que eu tenho, né? Que basta, na verdade, eu pegar aqui esse b e passar para o segundo membro, para ficar menos b, e passar esse a dividindo. Aí eu vou ter x igual a menos b sobre a. Ou seja, uma equação do segundo grau incompleto do tipo 1 sempre vai ter duas raízes. Uma dessas raízes vai ser igual a zero e a outra raiz vai ser menos b dividido pelo a, ou seja, menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a aí da equação. Vou mostrar para vocês isso em exemplo para que fique mais claro isso para vocês, tá? Exemplo aí resolvido de uma equação do segundo grau incompleto desse tipo aí que eu mostrei para vocês, tá? Olha como que a gente faz. Ó. Primeira coisa, eu vou copiar novamente a equação. Copiando essa equação, então vai ficar 2x ao quadrado menos 12x igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou procurar os termos semelhantes aqui desta equação. Quem são os termos semelhantes, pessoal?
É fácil perceber, né, que tanto este primeiro termo quanto esse segundo termo aqui, eles são divisíveis por 2, tá? E além disso, eles também têm o termo x aqui. Então, o fator comum aqui nesta equação é o fator 2x. Então, eu vou colocar 2x em evidência. Quando eu faço isso, aí vamos ver quem que vai sobrar aqui, ó. 2x vezes quanto que dá 2x ao quadrado? A gente percebe que 2x vezes x, né? Se eu fazer 2x vezes x, me dá aí 2x ao quadrado. Menos 2x vezes quanto que dá menos 12? É fácil perceber que é 6, né? Se eu fazer aqui, ó, 2x vezes 6, me dá menos 12x aqui. 2x vezes menos 6 dá menos 2x, conforme vocês viram aí. Então, isso tudo vai ser igual a zero. O que eu faço aqui agora? Eu divido isso em 2 casos, né? Eu divido isso aqui num caso 1, então este é um caso 1, e aqui num caso 2. Este caso 1 aqui, ó, o que eu tenho na verdade? Eu tenho que 2x vai ser igual a zero. Logo, eu chego na conclusão que x vai ser 0 dividido por 2, ou seja, x igual a zero, né? Então, aqui, ó, já tem a primeira raiz aqui desta equação. O que eu faço aqui agora? Agora eu pego x menos 6 e também vou igualar a zero. Quando eu faço x menos 6 igual a zero, então eu tenho x igual a mais 6, que eu passo esse menos para o segundo membro trocando o sinal. Então eu tenho aí a segunda raiz dessa equação. Ou seja, a solução aqui dessa equação é x igual a zero ou, na verdade, aí no caso, x igual a 6 aí. Essas são as raízes desta equação. Agora nós vamos para a resolução aqui deste item B, né? Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho esta equação, vou fazer de azul agora, ó, menos 3x ao quadrado mais 8x igual a zero. Ela é uma equação do tipo 1, que eu mostrei para vocês, e vou procurar quem são os termos semelhantes dela, né? Termo semelhante aqui, pessoal, é fácil perceber que a gente só tem o x, tá? Então, eu vou colocar x em evidência e dentro do parênteses eu vou colocar o restante. Então, ó, quanto que eu tenho que multiplicar por x para que eu tenha menos 3x ao quadrado? É fácil perceber que eu tenho que multiplicar o x por menos 3x, né? Porque se eu pegar, ó, mais vezes menos vai dar menos, 3 vezes, né, 1 aqui que não aparece, vezes 3 dá 3 e x vezes x dá x ao quadrado. Quanto que eu tenho que multiplicar por x para que eu tenha 8x? É fácil ver que eu tenho que multiplicar por 8. Né? Então, eu tenho isso igual a zero. O que eu faço agora? Separo em 2 casos. Né? Separo no caso 1, aqui, e neste caso. Então, eu vou separar nesses 2 casos aí. Então, eu vou ter o seguinte, ó, vou ter que x vai ter que ser igual a zero, que é imediato. Tá? E a outra equação, eu vou ter menos 3x mais 8 igual a zero. Isolando o x, eu vou ter lá menos 3x igual a menos 8. Tem que trocar o sinal aí, conforme vocês estão vendo. E agora eu passo esse menos 3 dividindo. Então, eu tenho que x vai ser menos 8 dividido por menos 3. Ou seja, x igual a 8 terços. Esta equação, né, no caso aqui em questão, tem soluções aqui igual a x igual a zero. Ou x igual a 8 terços, conforme nós conseguimos chegar aqui por meio desse tipo de resolução. E agora eu vou mostrar para vocês a equação do tipo 2, né? Como que a gente resolve a equação do tipo 2 aí. O que é uma equação do tipo 2? Uma equação do tipo 2 é aquela equação que falta o coeficiente b, né? Ou seja, aquele termo que tem o x sozinho, ele não existe. Então, vai ser nesse formato. Para resolver equações incompletas do tipo 2, nós vamos empregar o isolamento da incógnita x. Observe como que a gente vai fazer. A gente vai pensar, então, na equação ax ao quadrado mais c igual a zero. Nós vamos isolar o termo quadrático de x. Ou seja, eu vou passar quem não tem x para o segundo membro da equação. Então, eu vou ter aqui, ó, ax ao quadrado mais c. Então, passando c para o segundo membro, ele vai ficar menos c.
Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse a e vou passar para o segundo membro dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a menos c sobre a. O que eu tenho agora? Eu vou fazer o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Eu vou extrair a raiz quadrada, né, de ambos os membros. Ou seja, eu vou passar, na verdade, esse 2 extraindo a raiz quadrada do segundo membro aqui. Quando eu passo esse 2 extraindo a raiz quadrada, eu tenho a possibilidade de duas situações, tá? Eu tenho a possibilidade de uma das raízes ser lá positiva, que vai ser a raiz positiva de menos c sobre a, e a outra raiz negativa de menos c sobre a. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Só que aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam, eu coloquei um asterisco aqui, uma observação para vocês. Esta raiz quadrada aqui, ó, deste passo, essa raiz quadrada aqui deste passo, só vai existir dentro do conjunto dos números reais se o sinal do coeficiente a for igual ao sinal do coeficiente c. O que significa isso? Quando você pegar uma equação quadrática do segundo grau do tipo 2, você vai olhar o sinal do coeficiente a e do coeficiente c. Por exemplo, olha só, vamos supor que a gente tenha essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3 igual a 0. Observe o seguinte, esta equação ela possui o sinal aqui do a igual a um sinal positivo, porque é mais 2, então o sinal é positivo. E o sinal do c também é positivo. Neste caso, os sinais são iguais. Quando os sinais forem iguais, pessoal, aqui, ó, presta atenção, o que eu estou falando é isso, ó. Esse sinal aqui do x ao quadrado e o sinal aqui do termo c, eles são positivos, são iguais. Como eles são iguais, não vai existir esta raiz aqui quadrada, ou seja, não vai ter solução desta equação. Por quê? Porque quando eu jogar isso dentro dessa raiz, tá? O que eu vou ter, na verdade, lá dentro vai ser uma raiz, né, negativa, e eu não possuo, e a gente sabe, né, raízes quadradas de números negativos. Então, por isso que o sinal tem que ser diferente, tá? Toda vez que os sinais forem diferentes, vai existir. Quando os sinais forem iguais, não existiria raízes reais. Então, neste caso aqui, ó, não existe aqui, neste caso, tá? Não existe, eu posso escrever assim, não existe raízes reais neste caso aqui, tá? Eu vou mostrar no exemplo quando é que existe, para que vocês entendam, tá? Então, as duas raízes nesse caso, quando existir, serão essas aí que eu coloquei para vocês, tá? Então, vamos mostrar aqui o caso, ó. Observe o seguinte, determine as raízes dessa equação. Primeira coisa que você vai observar, qual que é o sinal aqui? O sinal aqui, quando aparece, é mais, o sinal aqui é menos. Como os sinais são diferentes, então eu já sei que vai existir a raiz desta equação. Então, vai dar para a gente resolver, tá? Como que a gente resolve? Resolver é muito simples. Você vai escrever a equação novamente, tá? E vai isolar o x ao quadrado, o termo quadrático aqui. Então, vai ficar 3x ao quadrado vai ser igual a 48 positivo, que eu troco de lado, tá? O x ao quadrado vai ser 48, e eu vou passar esse 3 dividindo, 48 sobre 3. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que x ao quadrado vai ser 48 por 3, que a gente sabe que é 16, tá? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou extrair a raiz quadrada do segundo membro aqui, né? Eu vou passar esse 2 extraindo a raiz quadrada. Então, eu vou ter mais ou menos a raiz quadrada de 16, tá? Por que mais ou menos? Porque existem duas possibilidades aqui, né? Dois números que quando eu elevo ao quadrado dá 16. Por isso que eu coloco esse mais ou menos aqui. Então, neste caso, eu vou separar aqui, tá, em duas possibilidades. Então, eu tenho o x', que é mais a raiz de 16, que a gente sabe que a raiz de 16 é 4. E o x2', que é menos a raiz de 16, que a gente sabe que é 4. Ou seja, a solução aqui desta equação aqui, 3x ao quadrado menos 48 igual a 0, é o x igual a menos 4, x igual a menos 4, ou x igual a 4. Essas são
as soluções aí desta equação quadrática aí em questão. Vou mostrar esse outro exemplo aqui agora, ó. Exemplo lá de letra B, ó, menos 2x ao quadrado mais 10 igual a 0. Então, ó, isolo os termos x ao quadrado, então fica menos 2x ao quadrado igual a menos 10. Passo esse menos 2 dividindo, então eu vou ter x ao quadrado igual a menos 10 dividido por menos 2. Tá? Aí agora, x ao quadrado vai ser menos 10 por menos 2, ó, menos dividido por menos, a gente sabe que é mais, né? Então vai dar mais 5. Tá? E agora eu vou extrair a raiz quadrada. Ó, x vai ser a raiz quadrada de 5, ou mais ou menos, né, a raiz quadrada de 5 aí. Separando em dois casos, eu tenho que x' vai ser mais a raiz quadrada de 5. Como a raiz quadrada de 5 não é exata, então eu posso deixar em forma de raiz mesmo. E x' menos a raiz quadrada de 5. Então, a solução neste caso aqui vai ser x igual a menos raiz de 5 e x igual a mais raiz de 5 aí. Essas são aí as soluções desta equação quadrática aí em questão, tá? Então, vamos agora para o tipo 3, né? Para que a gente aprenda aí a fazer o tipo 3 de equação quadrática. Então, vamos lá. Equação tipo 3. Pessoal, o que é uma equação de tipo 3? É aquela equação cujo B e o C são simultaneamente igual a zero, tá? Como que a gente resolve a equação tipo 3? A gente pode resolver a equação do tipo 3, pessoal, usando ou o método utilizado lá na equação tipo 1 ou o método utilizado na equação tipo 2, tá? Ou seja, a gente pode colocar em evidência os termos semelhantes ou a gente pode isolar o x, os termos aí que tem o termo quadrado, tá? Das duas formas vão dar certo, vocês vão chegar na mesma resposta. Observa aqui, ó. Se a gente empregar o método 1, que a gente empregou lá da equação tipo 1, então eu colocaria x em evidência, então estaria x aqui em evidência que multiplicar x. Observe que isso daqui é a mesma coisa que a x ao quadrado, né? Que é a equação que a gente está tentando aprender, né? Então eu chego aqui que, separando em casos, eu tenho x igual a 0, está aqui, a primeira raiz. E o segundo caso, ax igual a 0. Só que ax igual a 0, se a gente passar esse a dividindo, né, como a gente considera desde lá do início que o a sempre é diferente de 0, então a gente pode fazer isso, passando esse a dividindo, então eu chego que x vai ser 0 sobre o a, ou seja, x vai ser igual a 0. Que conclusão que a gente chega? A gente chega que quando a gente tem uma equação desse tipo, a solução sempre vai ser x igual a 0. Na verdade, a gente vai ter duas soluções iguais aqui, x igual a 0. Ou a gente pode empregar o método, né, de isolar o x ao quadrado, ou seja, eu passo esse a para o segundo membro, dividindo, então vou ter x ao quadrado igual a 0 sobre a, né, e extraio a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada do outro lado. Como a raiz quadrada de 0 é 0, então eu nem preciso colocar o sinal, eu chego que x é igual a 0, concluindo aí que a solução das equações do tipo 3, né, equações do tipo 3, sempre vão ter soluções igual a 0. Exemplo disso, pessoal, é essa equação que eu trouxe para vocês aqui, ó. Determine as raízes dessa equação. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar ela de novo. Vou resolver do método 2, né, do método 2 aqui, que ele é mais rápido, ó. Vou passar esse 3 dividindo, então vai passar 0 dividido por 3. X ao quadrado vai ser igual a 0, então. Resolvendo aqui, ó, x vai ser a raiz quadrada de 0, é mais ou menos a raiz quadrada de 0. Então, eu chego que x é igual a 0 aí, que é a solução desta equação do segundo grau, tá? Praticamente é isso. Então, nós vimos aí os três tipos, né, de resolução de equação quadrática, né, que é um tipo para resolver a equação desse tipo. É uma outra maneira da gente resolver uma equação do tipo 2 e uma outra maneira da gente resolver aí a equação do tipo 3, conforme nós vimos. E todas essas maneiras servem apenas aí para equações incompletas do segundo grau, tá? Então a gente não precisou aqui
aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. E eu agradeço a todos vocês que permaneceram comigo até agora, né? E peço a todos vocês que ainda não são inscritos para que vocês se inscrevam e deixem o seu like aí se você gostou desta aula de hoje e ajude a compartilhar as aulas do canal. E o canal Etnomaf by Diego Cortes deseja a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais!